Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho de hoje está em Mateus capítulo 12, dos versículos 1 a 8. E aqui Jesus estava junto com seus discípulos atravessando uma plantação de cereal. Eles estavam famintos e começaram a descascar algumas espigas para comerem. E alguns fariseus que estavam perto perguntaram a Jesus se os seus discípulos não conheciam a regra do sábado, porque estavam quebrando, essa regra. O sábado é um dia de descanso para os judeus e cada grupo de rabinos cada rabino tinha o seu ensinamento para os seus grupos. Então, para um rabino, determinado tipo de trabalho, de atividade, era considerado trabalho. Para um outro rabino, um outro tipo de atividade. Então, andar um X quilômetros. Para o outro, andar X quilômetros se estivesse carregando algo. Então, eles definiam o que era trabalho e o que não era, de acordo aí com a regra do sábado, que era um dia de descanso. E Jesus diz então aqui nos versículos 6, 7 e 8 que na lei do sábado há muito mais do que religião. E eles não têm a menor ideia do que significava. Uma passagem no Antigo Testamento, que era um texto sagrado para os judeus, um texto que eles tinham na mão, similar ao que nós entendemos hoje pela Bíblia, ao que nós temos por escritos sagrados, Bíblia Sagrada, era o Antigo Testamento. Jesus cita a passagem, o desejo de um coração sensível, não um ritual inflexível. Vocês não seriam críticos dos detalhes se conhecessem isso, Jesus diz. Ele fala, o Filho do Homem não é escravo do sábado, é senhor dele. Ou seja, ele está dizendo, olha, eu não vivo em função do sábado, mas o sábado existe em função de mim, que sou o Messias. E é interessante que Jesus fala, olha, vocês têm os seus rituais inflexíveis, mas eu desejo um coração sensível. Vocês são críticos em detalhes, e eu não sou escravo do sábado, sou senhor dele. E existem muitas pessoas no cristianismo que elas são insensíveis também ao Cristo que elas dizem acreditar, ao Cristo que elas dizem seguir. E elas acabam ficando escravas de rituais também, acabam ficando escravas de práticas, Existem pessoas que são assim, existem ramificações cristãs, igrejas, denominações cristãs que também são assim, são apegadas às suas estruturas, aos seus rituais, ao seu tradicionalismo, e acabam colocando isso acima daquilo que Deus quer, colocando isso acima daquilo que é a lei de Deus para nós. Jesus Cristo veio e resumiu todos os mandamentos em apenas 2, amar a Deus acima de todas as coisas, o próximo como a você mesmo. Mas as pessoas estão escravas de rituais que elas fazem, onde elas buscam ouvir a voz de Deus. E elas ficam escravas disso e acham que só se fizerem aquelas coisas, daquelas formas, daqueles jeitos, é que elas vão encontrar a Deus. Então a pessoa fica escrava do jejum, a pessoa fica escrava da profecia, esperando que alguém diga alguma coisa para ela, fale sobre o seu futuro. Fica escrava de pontos de contato. Então, de um copo com água abençoado, de um pão abençoado, de uma vassoura abençoada, de um travesseiro abençoado, enfim, que seja. Fica escrava de um pastor ou de um bispo, ou de alguém que somente se ele orar, somente se ele falar, somente se ele fizer, a coisa vai acontecer. Então veja, é o que Jesus está falando aqui a respeito do sábado. Olha, eu sou o Senhor sobre o sábado, não é o sábado que é Senhor sobre mim. Jesus está acima de todas essas coisas. Não adianta nós ficarmos presos a rituais, a práticas, apenas porque achando que é através delas que vamos ouvir a voz dele, ou que vamos agradá-lo, ou que vamos encontrar alguma coisa. Porque a voz de Jesus não se resume, não se prende a esse tipo de coisa. Jesus pode falar com você aí no seu quarto, dentro do seu carro, qualquer outro lugar. No momento que você sentar ao lado de alguém, sem que para isso você precise de uma pessoa, de um ponto de contato, de um ritual, seja ele um jejum, um monte, ou enfim, sem ficar escravo de um profeta, de uma profetisa.
Então, no evangelho que a igreja nos propõe no dia de hoje, que nós possamos nos concentrar em quem Jesus é. Ele está acima das denominações, ele está acima das regras doutrinárias, ele está acima das brigas entre católicos e evangélicos, ele está acima dos rituais que, enfim, as pessoas colocam aí como condição para saber o que Deus quer. Está afim das consagrações, né? Você precisa se consagrar, você precisa se consertar. Eu ouço muito esse tipo de coisa e eu pessoalmente discordo profundamente disso. Porque quando nós colocamos essas coisas como imprescindíveis e necessárias, quando nós colocamos as doutrinas ou as brigas doutrinárias, como eu falei aqui, de protestantes contra católicos, enfim, acima do nome de Jesus Cristo, nós estamos fazendo como esses homens faziam com o sábado. Jesus não está preso a nada disso. Essas são coisas da esfera humana. Jesus está acima das igrejas, das denominações, dos rituais, dos pontos de contato. E Jesus trabalha na vida das pessoas que estão imersas nessas igrejas, que estão com o coração centrado nele, na sua vontade, e não pensando em si mesmas, não pensando apenas na sua igreja, na sua denominação, mas estão pensando no reino de Deus, estão pensando em alcançar pessoas que precisam da luz de Deus, independente de qual doutrina ela vai estar submetida, independente de qualquer coisa, mas a transformação que Cristo faz. Quando nós damos mais valor a essas coisas e ficamos presos a essas coisas, aos debates teológicos, enfim, nós estamos fazendo com que o sábado seja maior do que Jesus de novo. Nós estamos fazendo com que ele esteja abaixo de algo, assim como esses fariseus faziam. E esse evangelho de hoje vem para nos conscientizar a entender que o Filho do Homem não é escravo do sábado, é senhor dele. Jesus não é escravo da igreja, ele é senhor dela. Jesus não é escravo dos rituais, dos pontos de contato, das pessoas. Jesus está aí, junto com você, dentro do seu coração. Ele fala com você, ele é um Deus pessoal, verdadeiro, companheiro. Creia nisso, viva dessa forma. Não se prenda a líderes que querem controlar a sua fé, a pessoas controladoras que querem dizer que A, B ou C estão erradas, pessoas raivosas, violentas, que querem plantar a discórdia no meio do povo cristão que é todo um só. Deus abençoe você. Até amanhã.